Eu tenho depressão. Eu tô fazendo merda, porque eu só faço merda. Ah, rola! Tá gravando? Será que tá gravando? Tá sim. A rola, pessoal. Então, esse vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Eu e Carol já falamos sobre isso e a gente resolveu falar sobre coisas além de nós duas. O primeiro vídeo que eu gostaria de fazer dentro desse espaço, um vídeo que é muito importante, que eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, que é depressão. Eu tenho depressão. 2015 foi um ano muito difícil pra mim. Eu perdi meu pai, eu morava com ele. Basicamente, meu pai era a minha família, a minha vida. A partir do momento que meu pai morreu, eu me afundei. E eu não percebi aonde eu tava entrando. Não percebi que eu tava desenvolvendo uma depressão muito forte. E em 2016, eu finalmente instalei, fui ao médico e percebi que eu realmente estava num quadro depressivo pesado. O que eu vim falar aqui pra vocês hoje, eu fiz um roteirinho, olha... Primeira vez que eu faço um roteiro nesse canal, a Carolina vai ficar puta quando ver isso. Meu tema de hoje é 10 coisas que não contam pra gente sobre a depressão. O primeiro pode ser até clichê, mas eu acho muito importante, porque eu demorei muito a saber que eu tava em depressão por isso. Quando você tem depressão, você não fica mal o tempo todo. Você pode ser uma pessoa muito feliz no dia a dia e ainda assim ter depressão. Talvez por isso eu tenha demorado tanto a entender que eu podia ter essa doença. Aproveitando isso, eu já entro no ponto 2, que é depressão é doença. A gente menospreza a depressão como se ela não fosse uma doença importante. Tem dias que é praticamente impossível você fazer qualquer atividade. Tem dias que você acorda e que é muito difícil você sair da cama e se vestir para trabalhar. Um ponto péssimo da depressão é que você naturalmente se afasta das pessoas. Primeiro, porque você acha que ninguém pode te ajudar. E segundo, porque você se sente um fardo falando sobre você. Eu, pelo menos, me sentia assim. Então, quanto mais coisa eu pensava de ruim, mais eu guardava pra mim, porque eu não podia falar com as pessoas. Quer dizer, eu achava que eu não podia falar com as pessoas. Quando você tem que tomar remédio pra tratar a depressão, assim como eu, você percebe que os remédios mexem muito com você. Comigo, por exemplo, eles mexeram com o meu libido, eles mexeram com o meu peso. Quando eu comecei a tomar esses remédios, eu tinha a impressão de que eu ficaria bem, que os remédios me fariam ficar bem. Mas, na real, os remédios me dopavam o suficiente pra não ficar mal o tempo todo. Não adianta você ter depressão e você querer se curar só com remédios. Você precisa lidar com o que te deixou em depressão. Pelo menos na minha visão, é muito importante que você faça algo além dos remédios, como uma terapia, como eu faço. Uma das coisas que me fez perceber que eu tinha depressão é que a minha casa ficou um caos. Porque eu morava só com meu pai e ele morreu, muita coisa era dele. Eu tive que arrumar muita coisa que era dele, tirar de caixa, enfim, resolver, desfazer o guarda-roupa dele. Eu tive que mexer nas coisas dele. E por muito tempo a minha sala ficou um caos. Vide esta foto. Eu não tinha força pra sair dessa zona. Isso foi uma grande metáfora da minha vida. A zona que tava na minha cabeça era muito refletida com a zona que tava na minha vida. A minha cabeça estava em completa desordem, assim como a minha casa, o meu quarto, o meu carro, enfim. Eu percebi que esse diagnóstico vem normalmente acompanhado com outra coisa. Por exemplo, no meu caso e em alguns outros casos de amigos meus, crise de ansiedade. Eu posso até conviver bem com o fato de eu ter depressão, mas tem dias que quando a crise de ansiedade ataca, o sentimento da depressão vem à tona e é muito difícil lidar. Então, se eu tenho um pesadelo que envolva o meu pai, por exemplo, eu acordo mal e eu permaneço mal. Não sei se dá pra ouvir, mas tem um carro com uma música altíssima aqui na frente, peraí. A depressão não é tratada como uma doença de verdade. Quando você fala pra alguém, você tem depressão, alguém fala, poxa, mas você já tentou ficar bem? Óbvio que a pessoa já tentou ficar bem. Mas não se trata de querer ficar bem. É como se você virasse pra alguém e falasse, tô com fome, e alguém falasse, já tentou não ficar com fome? Eu já tive dias assim, onde eu achei que eu não fosse conseguir trabalhar, sentindo muita falta do meu pai, principalmente no início. Quando você tem depressão, você se cobra demais.
por ficar bem. Esse ano faz 2 anos que meu pai morreu. Eu ainda penso, cara, eu já devia tá bem, sabe? Eu já não devia sentir tanta falta do meu pai, porque ele morreu já tem 2 anos. Só que assim, a gente não pode botar um prazo na nossa cabeça pra gente superar um luto, seja qual for. Qualquer tipo de luto precisa ser vivido, precisa ser sentido. Tá na hora da gente parar de depreciar a depressão e parar de romantizar a depressão. Não é legal você passar horas do seu dia dormindo por causa de remédios, não controlar os seus pensamentos e esses pensamentos sempre tentarem te afundar. Você que tá vendo esse vídeo, para um pouco pra tentar entender. Você precisa abrir a sua cabeça pra isso, porque não é porque você não passou que isso não é real. Isso é real, isso é uma doença e isso precisa ser remediado, cuidado e não julgado. Pra você que tem depressão, é muito importante você procurar ajuda, seja qual for. Seja com pessoas que você confia, psicólogos ou psiquiatras, ou os dois, enfim. Você precisa dar o primeiro passo pra se curar, porque só querer não é o suficiente muitas vezes. Você não tá sozinho. Isso acontece. A gente vive numa sociedade que cobra a perfeição da gente, um emprego perfeito, um relacionamento perfeito. É muito fácil você se permitir se enfiar no fundo do poço. Mas é muito importante você sair desse fundo do poço. Se você quiser falar alguma coisa que você também acha importante, deixa aqui nos comentários. Se inscreve nesse canal, ativa aí o sininho da notificação, mostra pros amigos e principalmente se você achou importante esse vídeo, compartilha ele. Mostra pro pessoal e vamos falar sobre isso. A gente precisa falar sobre depressão. Ficou muito sério esse vídeo, então eu vou usar um gato para dar tchau pra vocês. Então é isso. Tchau, gente.